e usando seu tempo útil de cidadão para cumprir tarefas absurdas, outros julgando-se Buda, Moisés, Cristo, Nefertiti, Akhenaton, servindo de joguetes a entidades espirituais por não estarem preparados. Nenhuma missão que nos derem é impossível. A missão de vivermos no planeta e cumprirmos com nosso dever cotidiano de trabalho, procurando ao mesmo tempo nosso desenvolvimento espiritual, para transmiti-lo por palavras, exemplos, comportamento ético, ou mesmo silenciosamente, distribuindo energia, com pensamentos de harmonia e paz, já é um grande trabalho. Se tivermos alguma coisa maior a fazer, os meios nos serão facilitados, estarão ao nosso alcance. Seremos quase que empurrados nessas tarefas. Nosso livre-arbítrio é respeitado desde que façamos o que tem de ser feito. Fanatismo é um comportamento obsessivo que nos faz crer em algo como sendo uma verdade absoluta e incontestável. Como o universo está sempre em mutação, uma verdade também se modifica, deixa de sê-lo com o transcorrer do tempo. Houve época em que dizer que a Terra era redonda era crime. O absurdo é que muita coisa é dita em nome do esoterismo. É uma pena quantos ensinamentos maravilhosos são mal transmitidos. Quantas palavras são mudadas alterando seu significado para obter-se vantagens religiosas, políticas e financeiras, na conquista de mais poder. Entretanto, não devemos preocupar-nos muito, pois trata-se de uma fase de transição necessária. Voltar ao índice. Espiritismo é uma escola marcante que nas suas diversas nuances executa um maravilhoso trabalho. Seus livros, suas sessões, seus passes, suas desobsessões e outras tarefas a que se propôs e propõe, são fora de série. Muito sacrifício, muita luta, muito ensinamento. Um fato interessante foi o de um grupo nosso que assistiu, fora do corpo, a uma sessão espírita. Foi mostrado, sem que pudéssemos interferir no trabalho, como os médiuns atuavam, como os espíritos trabalhavam por seu intermédio, o que era incorporação parcial, total, como os espíritos mentores dirigiam tudo. O trabalho não era nosso e tivemos que obter permissão para assisti-lo. É o caso da hierarquia dos planos, das leis que o regem. O plano astral, por exemplo, é enorme. Nele existem muitos subplanos e ordenações. O grupo do qual participei, no caso acima e em alguns outros casos, era composto de umas 20 pessoas. Médicos, engenheiros, advogados, dentistas, psicólogos, operários, donas de casa, o mais heterogêneo possível em idades e profissões. Nosso trabalho, porém, era homogêneo. Comentávamos nossas experiências com muito entusiasmo, algumas com lembranças totais, outras parciais. Para entendermos nossas saídas, os nossos instrutores nos faziam passar por etapas, testes. As provas eram as mais incríveis possíveis, porém nunca eram assustadoras e não exigiam sofrimentos purificadores. Quando saímos e observamos nossa matéria, respondíamos à pergunta: quem sou eu? Algo mais que o corpo físico. A alma existia. Por mais que falassem que ela era real, nada melhor do que vermos com nossos próprios olhos. Nas primeiras saídas, não víamos nosso acompanhante, principalmente se aparecesse em nossa casa à noite e ele assustaria. Poderíamos pensar ser um assaltante, retomaríamos, de imediato, para o nosso corpo físico. Muitas vezes, sem ver ninguém ao meu lado, me senti puxado pelo braço. Outras vezes ouvia uma risada jocosa por algum erro que cometera. Quando nosso instrutor se mostrava, era porque estávamos prontos. Ele nos mostrava nosso corpo físico e nosso olhar extrafísico via através do mesmo.
víamos cérebro, circulação, tecidos, coração, etc. Nos eram mostradas algumas deficiências, inclusive como poderíamos aperfeiçoar nossos desdobramentos. Aprendíamos realmente o que éramos, como era a nossa máquina, e como maquinistas a poderíamos manobrar e como poderíamos fazê-lo melhor. Era-nos respondido porque estávamos ali, naquela família, naquele país, que tipo de karma tínhamos para balancear. Revivíamos algumas vidas passadas, inclusive a última, para que pudéssemos relacioná-la com a presente e para que entendêssemos os vínculos que havíamos criado. Poderíamos então encontrar as maneiras de acertarmos nossas contas e assumirmos novas tarefas. Uma delas, a principal, seria transmitirmos nossas experiências para outras pessoas. Tive, há 3 anos, uma saída que me tirou muitas dúvidas. Fiz uma série de respirações conscientes, pranayamas, procurando relaxar o corpo deitado, concentrar a mente na glândula pineal. Senti-me deslizar saindo pelos pés como uma folha levada pelo vento suavemente. Fiquei em pé, de costas para minha cama, eram 23 horas. Pareceu-me ter escorregado de dentro de um tubo. Olhei-me e notei que estava de jeans, a camisa azul clara e os sapatos esporte, exatamente o traje que usara durante o dia todo. Não havia percebido que saíra, estava perguntando-me: como é que estando de pijama me encontrava agora de pé e vestido para sair? Voltei-me lentamente e me vi deitado. O que havia antes me assustado agora me alegrava e muito. Falei para mim mesmo: que bom, saí do corpo. Ouvi uma risada do lado, não liguei, poderia ser a minha imaginação. Fora da matéria formamos geralmente uma roupa, em pensamento, para usarmos. Nela pensamos e pronto, aparece em nós. Geralmente usamos a que ficou mais tempo conosco durante todo o dia. Sem mais tempo a perder, saí do meu quarto contornando a minha cama. Quando estava perto dela, perto do meu corpo físico, comecei a sentir uma inclinação no meu extrafísico, e comecei a andar em 45 em relação ao solo, começando a deitar-me. Percebi a atração da matéria como um ímã. Saltei logo para o corredor na frente da porta voando baixo, 40 centímetros do chão. A atração não fora de uma necessidade de retorno, que é irresistível, e sim a imantação que a proximidade do corpo físico traz. O processo de retorno é natural, estamos sempre em sintonia ultracurada com o nosso corpo físico. Fora do nosso corpo físico voamos, atravessamos portas fechadas, enxergamos através de paredes, fazemos coisas incríveis. Quando cheguei na sala, tentei passar através da porta e não consegui, estranhei, pois já o havia feito no meu quarto. Olhei melhor para a porta e, em cima da mesma, encaixada na moldura do batente, havia um pequeno crucifixo. Ele nos fora dado por um padre amigo que benzera a casa. Ele havia pedido que lá o colocasse para proteção, bloqueando-a. Afastei-me da porta, tomei impulso e parti para cima dela como se fosse arrombá-la com o ombro. Passei para o lado de fora nem sei como. É interessante notar aqui como os meus condicionamentos religiosos me bloquearam. No corredor vi meu cachorro, um dog alemão, que veio ao meu encontro todo feliz. E qual não foi a sua surpresa quando passou através do meu corpo extrafísico? Tal fato deu-me a certeza de que os animais têm percepção extrasensorial. O pobre cão ficou bem intrigado e passou a latir para mim. Saltei o portão numa altura de uns 20 metros e rumei para a cidade. Morava na ocasião no bairro Jardim Europa. Fui até a loja Mapping, no centro, em frente ao Teatro Municipal.
Entrei pela porta principal. No térreo do lado direito havia um balcão cheio de relógios. Vi um Citizen à prova d'água, despertador, seu preço, CR 3079,00. Dentro da loja vi passarem algumas pessoas olhando as vitrines e algumas trabalhando, fora do corpo, é claro. Encontrei também um senhor vestido de Papai Noel, fui falar com ele e notei que se assustou comigo e saiu correndo para a rua. Eu fui atrás dele. Correu para o viaduto e eu voando acima uns 3 metros. Quando ele me viu no ar, ficou apavorado e correu mais ainda. Resolvi, arrependido, parar com a brincadeira e comecei a curtir meu voo. Era uma sensação maravilhosa de liberdade, indo da Praça do Correio até a da Bandeira. Comecei então a querer voar mais velozmente e as luzes embaixo se tornaram verdadeiros riscos. Reparei que estava sendo puxado pelo braço direito, mas não vi ninguém. De repente comecei a ir para trás e para baixo rapidamente, voltei para o meu corpo físico. Não gostei de ter regressado, mas meu tempo se esgotara, havia despendido muita energia naquele voo tão incrível. Olhei para o relógio, eram 23h15, tudo se passou em 15 minutos. A noite da experiência era de domingo para segunda-feira, acordei cedo e fui para o trabalho, cheguei lá às 7 horas, às 9 horas estava no mapping, comprando o relógio que vira pelo preço exato que vi durante a saída. Fiquei feliz pois provar a mim mesmo a validade da experiência. 2 dias depois tive uma saída no presente e repentinamente fui para o passado, talvez 1920. Era uma sexta-feira, 23h30 am, quando após alguns exercícios respiratórios com contagem intercalada fui dormir. Senti uma sensação de inflar como um balão. Meu corpo cresceu para todos os lados e comecei a sentir um balancear. Estava preso ao magnetismo físico. Como aprender a como agir nesse caso? Procurei dar mais balanço, para sair assim da barreira física. Dei uns 3 impulsos e escapei de lado. Saí de casa e passei por cima da Avenida Faria Lima. Estava procurando encontrar uma festa, no Morumbi, onde minha filha fora. Eu estava tentando, se achasse o local, notar algum fato, reparar nas pessoas que lá estivessem para depois comentar com ela a respeito. Em cima da Faria Lima, encontrei com 2 amigos do meu grupo de desdobramento. Falei com um deles que me respondeu conscientemente, dizendo que ia para uma aula. O outro nada falou e nem me reconheceu. Do alto avistei uma casa toda iluminada, enorme, com altas colunas e gramados amplos com várias árvores. Desci e notei que estava usando roupa esporte, calça, jeans, etc. As pessoas na festa usavam smoking, as mulheres de saia curta estilo melindrosa. Os penteados masculinos eram lisos com brilhantina e os femininos, curtos. Senti-me deslocado com os meus trajes. Imediatamente notei que já estava de smoking, tinha um bigode e estava fumando. Voltara provavelmente para o passado. Passei entre os convivas e reparei que todos me cumprimentavam com cordialidade. Comecei a aproveitar o ambiente. De repente 2 pessoas me pegaram pelo braço e começaram a levar-me para uns arbustos junto ao jardim, estavam praticamente arrastando-me. Soltei-me com um safanão e falei em voz alta: "Vocês querem me matar a tiros, mas eu não vou passar por isso novamente." Eles ficaram muito espantados com minha reação. Imediatamente, saltei para o ar. Lá no alto olhei minha roupa, era novamente esporte. Meio transtornado retornei para o corpo. Tratou-se de uma regressão, terei que repeti-la para relembrar como morri naquela vida. Voltar ao índice.
Cromologia, cromoterapia, consciência do eu e consciência de Deus. Temos consciência do que somos quando começamos a desdobrar-nos e passamos a entender nossa eternidade, e temos consciência de Deus quando entramos em contato real com o universo e entendemos a grandeza da criação. Na praia existem infinitos grãos de areia. Nós somos o grão da areia e Deus a praia. Um grão de areia parece ser nada na praia, mas a praia não existiria sem o grão de areia. A alma, para manifestar-se no planeta, necessita de vários revestimentos. O átomo de consciência, alma, é energia pura, emite uma luz tremendamente brilhante. As demais camadas que a revestem emitem uma luz menos intensa. A luz é cor. Cada vestimenta tem sua tonalidade de cor com suas nuances. Elas refletem externamente ao corpo físico inversamente. A cor da alma é a que parece mais externa, a cor do corpo astral é a que fica mais perto do corpo físico, e em seguida a do corpo mental. A cor síntese é a branca, e as 7 das quais elas se compõem são as cores do espectro solar: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, índigo e violeta. Violeta é a cor de vibração mais alta. Existe uma série de livros sobre cromologia, cromoterapia, 7 cores, 7 raios, etc. Podemos usar as cores para a cura, cromoterapia, mas temos que estar tranquilos e conhecer o seu funcionamento. Se, por exemplo, quisermos tranquilizar uma pessoa que esteja nervosa, poderemos envolvê-la numa nuvem cor-de-rosa, porém se estivermos irritados, ao invés de ajudarmos, nós a prejudicaremos. É importante também sabermos se a pessoa em pauta quer a nossa ajuda, se a pediu. Caso contrário, estaremos nos envolvendo karmicamente com os problemas da mesma. A cor vermelha é a cor da vida, pessoas de mente forte. Se for escura, indica egoísmo. A cor laranja é da saúde e vitalidade, a amarela é de um bom desenvolvimento espiritual, verde é de individualismo, azul de sinceridade e sabedoria divina, violeta de mente forte, poder e assim por diante. As cores podem ser brilhantes, pálidas e nubladas. Nas pálidas as qualidades positivas são mais fracas e nas nubladas o negativismo é maior. A cor marrom não é ruim, indica a organização. A cor preta na aura indica tendências negativas e a cor marrom escura, onde aparecer, indica disfunção orgânica local. A síntese das cores é a branca, cor que denota alta espiritualidade, é uma cor difícil de perceber-se, o branco dá difícil contraste visual e são poucas as pessoas que a têm acentuada. Tentei fazer um resumo sobre cores, seu estudo é muito extenso, podemos até arriscar uma previsão de que a cromoterapia será uma auxiliar de vital importância, imprescindível para a medicina no futuro. Nas aulas que temos fora, geralmente 30 pessoas, ficamos numa grande sala e, à medida que a energia que permite a permanência de um aluno ausente de uma matéria física vai se enfraquecendo, este volta para o corpo, começamos a perceber que a classe diminui, vão desaparecendo de um em um. Tivemos numa dessas aulas um aluno que sempre que voltava para a matéria esquecia-se do assunto que nela fora tratado. Pediu então para o seu acompanhante, nem sempre o acompanhante é um professor, ele só nos leva para a aula, que o ajudasse a lembrar-se, a ter consciência da matéria dada. O acompanhante criou um frango, uma galinha viva e colocou-a debaixo do braço do rapaz, que ficou o tempo todo durante a aula trocando a galinha de um braço para o outro, ela incomodava muito. Voltando ao físico, não se lembrou mais da aula, sabia que estivera numa classe, mas do que? Qual não foi sua surpresa mais tarde, quando vendo um programa de televisão, viu um anúncio de frangos assados, firmou sua atenção no fato e logo se lembrou da aula toda. Voltar ao índice.
Captação de energia. Quando nascemos, respiramos pela primeira vez, a alma assume então o corpo físico, primeiro alento. Respiramos para viver e, ao morrer, respiramos pela última vez, expiramos. Quando estamos atentos na respiração, recebemos além do oxigênio e demais componentes do ar, o prana, a energia vital. Estamos fazendo pranayama. Poderemos ver o prana quando estivermos numa praia, num dia de sol, e olharmos o mar na altura do horizonte. Notaremos pequenos pontos brilhantes entre o mar e o céu, isso é prana. Se girarmos um disco de latão ou cobre e nele friccionarmos uma escova com cerdas de metal, produziremos um atrito que capta eletricidade. Não falo de gerar eletricidade porque eletricidade não é gerada, ela está solta no ar. Colocando fios nessa máquina eletrostática, teremos uma corrente elétrica que ativará equipamentos. A eletricidade está no ar, ela é a força vital agregadora, motor e desagregadora da vida. De onde ela provém? Do Sol, a fonte da vida na Terra. Nosso Sol também se originou de outro Sol que se desagregou em diversos sóis. O Sol central do nosso universo é Sirius. Sendo nosso corpo físico energia concentrada, temos que supri-lo de energia elétrica suficiente para que nossa bateria possa ficar sem o gerador durante algum tempo, autonomia, e assim, possamos afastar-nos do corpo sem problemas energéticos. É tão importante a respiração, que tendo controle sobre ela dominamos a raiva, a angústia, a tristeza e mantemos nosso equilíbrio. Muitas vezes no desdobramento, quando estamos saindo do físico, percebemos que não estamos respirando mais, o físico continua respirando e o extrafísico não necessita respirar, não respira. Se ficarmos afobados com tal fato, voltamos para o corpo físico para respirar e acabamos perdendo uma saída. Tal ação é desnecessária, fora do corpo físico não respiramos, não temos pulmão, nossa matéria física fica tranquila respirando, o difícil é superarmos um hábito. Kundalini conta a lenda hindu que a deusa Kundalini desceu para a terra presa a uma corda, e que essa se rompeu. Assustada a deusa se escondeu dentro de uma caverna. Esta lenda simboliza a energia que temos aprisionada em nosso chakra básico ou radical. A energia nos planos superiores é de um só tipo, é única, nem negativa, nem positiva. À medida que ela se aproxima dos planos inferiores, se divide em positiva e negativa, em cósmica e telúrica. Se mal associada produz acidentes, curtos-circuitos, se estudada, conhecida e dominada, torna-se útil, produz energia, movimento, luz, e traz progresso. Se encostarmos diretamente um fio negativo num fio positivo, provocamos um curto-circuito. Se enrolarmos um fio ao redor de um tubo N voltas, e ligarmos numa ponta uma corrente negativa e noutra ponta uma corrente positiva, teremos uma bobina de campo, formaremos um eletroímã. O nosso corpo é portanto energia eletromagnética. Conforme a tensão das correntes que o percorrem expressamos nosso estado de ser, mais positivo ou mais negativo, o bem e o mal. Podemos deduzir, portanto, o quanto foi dito e o quanto não foi dito, vedado, quanta polêmica mística, quantas palavras torcidas para complicar a eletricidade. Quando enviamos energia elétrica para um local distante, temos que colocar de espaço em espaço um condensador que evita que a tensão da rede baixe, para que a energia seja mantida o mais constante possível e chegue ao seu objetivo equilibrada. Isto é o que tem que ser feito em nosso corpo físico.
A energia principal sobe e desce usando nossa coluna vertebral, pelo vago, simpático e central ou ida, Sushumna e Pingala esoterismo, se agiliza nos chakras, condensadores, distribuindo a energia o mais equilibradamente possível por meio do cérebro, computador central, para todo o organismo. Esse trabalho feito conscientizadamente é o que chamamos despertar da Kundalini, harmonização das energias telúrica e cósmica. É um trabalho que, devido à alta voltagem que é manipulada, tem que ser feito com a assistência de um excelente mestre, caso contrário ocasionaria danos irreversíveis ao ser humano. Entretanto, se recebermos essa mesma carga em outros planos, fora do corpo, não corremos nenhum risco. Acordar dormindo, acordamos no sonho quando nos apercebemos do absurdo da situação na qual nos encontramos, se a mesma fosse trazida para o plano físico. Um exemplo bem marcante de teste foi uma experiência que nosso grupo passou. Estávamos num campo de futebol, umas 15 pessoas, nossos instrutores seguravam vários cães próximos de nós, pareciam dobermans raivosos. De repente soltaram os cachorros em cima do grupo, que saiu correndo para o outro lado do campo, tendo suas pernas mordidas. No final do campo os instrutores seguravam os cães novamente, os alunos se reagrupavam, os dobermans eram soltos de novo e começavam a corrida novamente. No meio do campo alguns saltavam para o ar e saíam voando para longe. Em pleno voo entendiam que haviam se desdobrado pelo fato de estarem voando, se conscientizaram, riam do artifício que os instrutores haviam usado e a cena toda desaparecia. Muitas vezes as ocorrências são fortes, mas tenho certeza de que os que cuidam de nós lá fora sabem da resistência física de cada discípulo, e nossas cargas nos são dadas de acordo com nossas forças. Gostaria de fazer aqui uma observação. Existem pessoas que tentam obter o desdobramento por meio de drogas, a mescalina, coca, LSD e alguns tipos de chá. Não passam de muletas, criam dependência, jogam as pessoas num plano vibracional tão baixo, e as deixam num atraso espiritual muito grande. É realmente um absurdo, um ultraje que fazemos ao nosso físico, o invólucro da alma. É uma ofensa ao nosso eu superior, que é a coisa mais sagrada do universo. O uso de drogas mais parece o fruto de um trabalho intencional para atrasar a tarefa evolutiva e maravilhosa da raça humana. Ainda não sei ao certo, mas creio que o motivo real, na minha opinião, de estarmos aqui no planeta é o de uma grande pesquisa, um aprendizado. Estamos como voluntários numa missão, submetemo-nos até a esquecer a nossa origem para aguentar o trabalho duro no físico. Temos uma liberdade vigiada para não estourarmos tudo, ou quase tudo como já o fizemos no passado, e como o tempo e o espaço só funcionam de um determinado plano para baixo, e sendo a alma o ser real, infinita, temos todo o tempo do mundo. Os ensinamentos das várias escolas diferem só por uma questão de semântica e classificação, enfoque, na realidade são todos iguais. As verdades ensinadas são idênticas, mas apresentadas em variáveis aspectos. Como as interpretações são diversas, devemos colocar todos os ensinamentos que recebemos na nossa prateleira da memória, analisá-las, testá-las 1, 2, 10 vezes para depois aceitá-las como verdades, até prova em contrário. Temos, porém, que basear-nos em algumas premissas para trabalharmos algum caminho espiritual, mas, sempre com os pés no chão, sem fanatismo. O fanatismo bitola a consciência, embota o raciocínio. Pode até parecer uma incoerência o que vou dizer, mas temos que acreditar, ter fé para progredir. Uma vez escolhido o caminho, temos que ir em frente. A dúvida gera o medo e o medo atrás a evolução. Não podemos nunca esquecer-nos do uso do bom senso, do equilíbrio.
Aprendi com um querido mestre, um livro muitas vezes é um bom mestre, que existem duas maneiras importantes de desenvolvimento espiritual. Se jogarmos uma pedra bem no meio de um lago, provocamos ondas concêntricas partindo do centro até os seus extremos. Poderemos, da mesma maneira, partindo no nosso centro emitirmos e recebermos ondas de energia, como uma poderosa estação de rádio, sintonizamo-nos assim, dentro do nosso eu interior, com os confins do universo, transmitindo e recebendo de outras estações e até de uma estação central, Deus. As pessoas que assim o fazem são do tipo místico. Podemos também sair do nosso corpo físico desdobrando-nos e procurando as mesmas sintonias lá fora. Seríamos neste caso do tipo ocultista. Nada impede que um místico se torne um ocultista e um ocultista se torne um místico. Tais práticas nada têm a ver com o fato de sermos introvertidos ou extrovertidos. Prefiro a segunda maneira, acho-a mais dinâmica, talvez até mais atual, se bem que o desdobramento já é feito há milênios. Acredito que seja a maior pesquisa científica da humanidade desde que seja desmistificada, afastada de charlatães e fanáticos. Imaginem o que poderemos aprender, conscientes e sem restrições do corpo físico, usando outros corpos sem os problemas de oxigênio, gravidade e outros, poderíamos ir até o nosso Sol e a outros sóis. No quarto plano podemos encontrar seres com matéria, vivos, sem matéria, mortos, e seres que não têm matéria, mais sutis, mas que se apresentam para nós com forma humana. Encontramos também seres baixos, 90 centímetros, semelhantes a nós, porém calvos, com as feições riscadas no lugar da boca, nariz e olhos, outros com mais de 3 metros, com feições humanas e bem fortes na compleição. Tratam-se de extraterrenos que usam muito a 4 dimensão para viajarem. Usamos o nome 4 dimensão e não os termos astral, causal mental para evitar confusões, como os planos se interpenetram e dependemos para neles entrar de uma determinada sintonia vibracional. Cada plano tem suas subdivisões e, sendo cada região tremendamente grande, a orientação dentro delas é um pouco complicada. Muitos seres de outros sistemas usam naves espaciais e as desmaterializam por um processo qualquer, usam a outra dimensão, nela viajando e depois se materializam quando necessário. Existem momentos certos para essas viagens, para que certas ondas de energia que percorrem o espaço possam ser usadas, é exatamente como os antigos marinheiros usavam as marés, correntes marítimas e ventos. Muitos desses seres não têm a matéria física mais densa como a nossa. Perguntei uma vez a um instrutor por que não entram em contato direto com a humanidade. Respondeu-me que há um princípio universal de não interferência evolutiva e, se uma experiência está sendo feita, ela tem que ter o seu curso normal. Alguns contatos são feitos, mas tem sempre alguma razão específica. Muitas vezes esses seres deixam seus corpos físicos nos seus planetas e viajam até nós com os seus outros corpos e, aqui chegando, usam energia ambiente para formarem seus corpos aparentes, condensando assim suas formas. Muitos alienígenas podem vir ao nosso planeta durante o nosso ano todo, outros só têm um mês por ano para entrar e sair da Terra. Usam o cinturão de Van Allen, as correntes eletromagnéticas norte e sul do nosso planeta. Muitos estão aqui para pesquisa, prospecção de cristais e até de certos metais ainda por nós desconhecidos. Num feriado de tarde, após uma série de exercícios, tive uma saída. Estranhei um pouco pois estava muito escuro, quase não via nada, estava também de braços cruzados e me senti como que amarrado, comecei a esforçar-me para soltá-los.
Com o esforço gastei muita energia e voltei aborrecido para o corpo, perder uma saída. Mais tarde um amigo que passou por algo semelhante me esclareceu que, se eu tivesse calma, a escuridão aclarar-se-ia e, com tranquilidade, sem esforço eu pensasse em descruzar os braços e estes se soltariam. O equilíbrio emocional é muito importante, o medo gera tensão, tensão é esforço e esforço é perda de energia. Muitas pessoas que morrem e são colocadas no caixão com os dedos entrelaçados, ficam, quando são inconscientes, lutando desesperadas no outro plano, para soltar as mãos. Ficam fixadas na ideia das mãos presas no físico, pois ainda não sabem do seu passamento. Voltar ao índice. Presente, passado, futuro. Não devemos preocupar-nos muito com as vidas passadas. Realmente o passado não é mais que um pensamento que já tivemos. O importante é o presente, cada segundo que passa se torna passado. Temos, portanto, para um desenvolvimento espiritual, que nos disciplinarmos, praticar exercícios e o bom resultado, o êxito, vem cedo ou tarde. Se plantarmos um ato ele se torna hábito que, se cultivado, dá um caráter e resulta num destino. O importante é termos hábitos saudáveis. Mantras. Vamos falar um pouco de mantra. O mantra é um som musical, um som cantado, que se repetido durante algum tempo provoca em nosso cérebro determinadas vibrações que nos sintonizam com outros planos. Nosso próprio nome é um mantra. O mantra nos coloca num estado de relaxamento, de harmonia, possibilitando em muitos casos um desdobramento. Certos mantras de algumas escolas sintonizam seus discípulos com a sua egrégora. Vamos lembrar que egrégora é um grupo assistencial extrafísico que passa em determinado momento a dar assistência a um grupo que se reúne no plano físico. Quando algumas pessoas passam a reunir-se em dias, horas e locais certos para um trabalho espiritual, a hierarquia do outro plano automaticamente providencia uma egrégora de apoio. Quando o grupo no físico entoa um ou mais mantras, se sintoniza com seus assessores, é um chamamento. Existem várias técnicas de desdobramento, devemos procurar dentre elas a que mais se afine conosco, a que mais se adapte ao nosso tipo físico. Temos que treinar certas glândulas, no caso aqui seria pineal. Conseguir desdobrar-se é uma etapa para a paranormalidade. Ter poderes, provocar fenômenos, não faz ninguém melhor do que ninguém, nem interessa que o sejamos, o que importa é sermos realmente felizes, conseguir o equilíbrio. Desdobramento é pesquisa e nele temos que obter consciência para nós, respostas certas, o que nos dará tranquilidade. Tive, como muitos o tiveram, experiências conscientes de desdobramento. Algumas muito particulares e outras não. Disseram-me que eu não deveria comentá-las, que todas eram particulares, individuais, e que se as contasse esvaziar-se-iam, deixaria de segurar comigo aquela coisa boa que tinha recebido. Estou completamente em desacordo, nós temos que ser canais. O que experimentei e o que ouvi acho que devo transmitir. Estamos aqui para agir, aprender e ensinar, errar e acertar. Se o professor não ensina o aluno, e se o aluno, mais tarde, um professor, não repassar o que aprendeu e ao ensinar não acrescentar um pouco do que é seu, não haverá progresso. Se não houver comunicação, para que virmos ao planeta? Certamente a maior análise de uma experiência em saída é a nossa, mas o auxílio de quem já passou por algumas, ajuda muito, e evita muito tropeço, muita perda de tempo. Numa outra saída creio que consegui provar o que Hermes Trismegisto, o grande mestre egípcio falou: o que está em cima, está embaixo. Muitos dizem que o plano astral é o reflexo do plano físico.